Olá pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lucas Gotardo, sou professor de matemática e a convite do Josué, quem administra lá o @FocoMedUI, eu elaborei as questões de matemática desse simulado que vocês fizeram e também agora eu vou fazer as correções. Se você observou bem na prova, a prova lá de matemática não tinha só a parte de matemática, tinha uma questão de geografia junto, e tinha uma questão lá de arte junto também. É claro que eu não tenho capacidade alguma de saber geografia e também saber da parte de artes. Então o que eu pedi? Eu pedi lá para o Matheus Barbosa, tá bom? Que é um professor de geografia, que é meu amigo, para ele elaborar junto essa questão comigo. Inclusive, ele tem um projeto chamado @livecast, que é um podcast que fala sobre atualidades. É essencial que você tenha isso dentro do seu conteúdo, do seu cotidiano, de tal forma que você tenha uma base para você responder algumas questões e também para você ter uma base muito forte para você conseguir responder a sua redação, escrever a sua redação, independente lá de qual vestibular que você vai fazer, tá bom? Quando você tem essa parte, é essencial. Então, de novo, o arroba dele, tá? Confiram lá, é @live.cast, beleza? Qualquer coisa, vai no Instagram do Josué, que eu tenho certeza que o Josué já comentou sobre o @livecast lá, tá? A Lauren, que foi a pessoa que me ajudou na parte lá da prova de arte, tá bom? Uma questãozinha que tem envolvendo lá a arte. Se eu não estou enganado, ela só tem o Instagram pessoal dela. Eu vou conversar com ela antes de divulgar, mas se ela deixar de divulgar, vai estar aqui na descrição, tá bom? Aí, se ela não deixar, eu não tenho culpa, beleza? Porque como é pessoal, então a gente não pode acabar restringindo, essa opção dela, beleza? E aí, novamente, novamente não, mas enfim, eu tenho também um projeto que é um canal no YouTube, beleza? Eu também tenho um Instagram, mas a parte principal é um canal no YouTube, que se você está fazendo essa prova, eu imagino que você muito provavelmente vai fazer a prova da UEL, e lá você encontra todas as resoluções da prova da UEL desde 2012, tá? Vestibular 2012 e ano 2011, que quando foi o modo que eles mudaram lá do sistema de avaliação da UEL, tirando esse ano que é um pouquinho diferente, mas o ano que vem a gente espera que volte, tá? E aí no Instagram também, @prof.lucasgotardo, vou pedir pro Josué também deixar aqui. Você pode encontrar todos os conteúdos mais recorrentes que apareceram na UEL, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tá bom? Mas já falei muito, vamos lá para a questão, tá? A gente vai fazer a questão de número 32, tá? Que é a questão da prova de inglês que eu estou utilizando aqui. Eu não sei se tem diferença da prova de espanhol para a prova de inglês, mas qualquer coisa vai na prova de inglês lá, a questão número 32. Essa questão trata de probabilidade, tá bom? Quando a gente fala de probabilidade, a gente pode resolver somente utilizando o raciocínio dentro da probabilidade, mas também a gente pode fazer o uso lá da análise combinatória. Eu vou resolver das duas maneiras e você fica com qual você se sentir mais confortável para resolver. Mas eu recomendo você prestar atenção tanto na primeira quanto na segunda, porque isso vai te ajudar dependendo do exercício que você está fazendo, tá? Então vamos à leitura aqui, ó. Leia o texto a seguir. Heterocromina ou heterocromina ocular é definido como anomalia genética na qual o indivíduo apresenta olhos de cores distintas, ou duas cores em um mesmo olho. Esta condição é rara em humanos, sendo mais observada em animais, especialmente em cães, como dálmatas e pastores australianos, gatos e cavalos. Quando acomete gatos, estes recebem a denominação de gato de olho ímpar. Um veterinário decide fazer o estudo da ocorrência da heterocromina ocular em cães das raças dálmatas e pastores australianos. Para isso, foram escolhidos 15 cães, dentre os quais 5 possuíam a anomalia genética citada. Sabendo disso, assinale a alternativa que contém a probabilidade de se escolher aleatoriamente 3 cães, de modo que pelo menos um deles possua heterocromina. Então, vamos primeiro tirar as informações importantes, Prova da UEL tem um texto, às vezes a gente utiliza o texto, às vezes não. Nesse caso a gente não utilizou. Então eu tenho um total lá, de 15 cães que foram escolhidos. Desses 15 cães, eu sei que, segundo o texto, 5 possuem lá a anomalia genética citada, Consequentemente, 10 não possuem essa anomalia genética. O que ele quer para nós? Eu vou escolher aqui 3 cães aleatórios dentro desses 15 cães, de tal forma que pelo menos um deles tenha anomalia genética, tá? E você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala pelo menos um. Quando eu penso assim,
Bom, eu preciso tirar pelo menos 60 para que eu seja aprovado. Se você tirar 61, tem algum problema? Nenhum problema. Se você tirar 62, tem algum problema? Não. Se você tirar 100, tem algum problema? Não. Então essa ideia de pelo menos 1, como eu vou escolher 3, então ó, pelo menos 1 aqui, tá? Pode ser que eu escolha um cão dentre os 5 que possuem, pode ser que eu escolha 2, e pode ser que os 3 escolhidos sejam lá, possuam, né, heterocromina. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, tá? O que eu teria que fazer? Eu teria que pensar nesse caso, na probabilidade de se escolher somente um cão que possui, somente 2 cães que possuem, e 3 cães que possuem. Obviamente, né, se eu escolho um que possuem, 2 não possuem. Se eu escolho 2 que possuem, 1 não possui, ok? Mas para fazer isso, leva muito tempo. Então a ideia que eu vou utilizar nesse raciocínio vai ser assim, ó. Eu só tenho 4 possíveis casos. 1 possui, 2 possui, 3 possui ou nenhum possui. Quando eu pego todos esses casos aqui e somo todas as minhas probabilidades, isso dá minha probabilidade total, que é representado por quanto? Por 100%. Então qual que é o raciocínio para resolver esse exercício mais rápido? É você pegar o que você não quer, que é quem, ó? A probabilidade de nenhum cão ter a anomalia genética citada e tirar do meu total. Quem que é o meu total? O 100%. Como é que eu faço para fazer o cálculo aqui, ó, de nenhum? Então vamos pensar lá, ó. A probabilidade é dado pelo número de casos favoráveis, que vai em cima, dividido pelo número de casos possíveis. Como aqui eu vou escolher 3 cães, então eu vou escolher, ó, o primeiro cão e o segundo cão e o terceiro cão, tá? Por isso que eu estou multiplicando ali as probabilidades. Qual que é a probabilidade de escolher nenhum cão dentre os 15? 10, certo? Eu escolhendo aleatoriamente, ó, 10 entre 15. Então a gente vem aqui e coloca, ó, 10 entre 15 cães que nós temos. Como eu já escolhi 1, aqui não fica mais 10. Vai cair para 9 agora. 9 sobre quanto? Sobre 15? Não, já escolhi um cão. Então fica 9 sobre 14, porque 9 não possuem, 14 é o total, pois 1 já está implicitamente aqui, né? E aí, de 9, eu escolhi mais 1, não escolhi? Então caem 2 do meu total, ou seja, de 10 eu tenho quantos agora para escolher, ó? Eu tenho 8, pois 1 ficou aqui e 1 ficou aqui. E a mesma coisa acontece, ó. Eu tinha 15, escolhi um aqui, escolhi um aqui, e aqui fica 13. Quando eu fizer essa operação, eu tenho a probabilidade de escolher nenhum cão que possua heterocromina, ok? Então vou fazer os cálculos aqui, ó. Simplificando, obviamente, né? Comece a treinar essa ideia da simplificação, tá? Porque isso vai te ajudar no tempo. Isso é muito importante. Se você fazer Enem, se você fazer só UEL, não importa. Beleza? Começa a treinar essa ideia da simplificação. Então eu observei aqui, ó, e eu vi que o 10 é um múltiplo de 5 e que o 15 é um múltiplo de 5. Então eu vou dividir aqui por 5, ó. Vai ficar 2, vou dividir aqui por 5, vai ficar 3, ó. Já tava comendo barriga. Então fica como aqui? 2 sobre 3 vezes o restante, ó. 9 sobre 14 vezes 8 sobre 13. Perfeito. O que eu vou fazer agora, ó? Observei aqui o 13 e o 9. Vou dividir por 3, aqui vai ficar 3. Vou dividir por 3, aqui vai ficar 1. E ainda observei o quê? Que o 2 e o 14, eles são múltiplos de 2. Então vou dividir por 2, vai ficar 1. Vou dividir por 2, aqui vai ficar 7. Quem que sobrou em cima? 1 vezes 3 vezes 8. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 8 dá quanto? 24. Dividido por quanto? 1 vezes 7 dá 7. 7 vezes 13, vamos ver, ó. 7 vezes 10 dá 70, 7 vezes 3 dá 21, 70 mais 21 dá 91. Essa probabilidade significa o quê? É a probabilidade de se escolher, de não se escolher, né? No caso de se escolher, né? Nenhum cão, perdão, de se escolher, misericórdia. De se escolher a probabilidade de quê? De entre os 10 cães aqui que não possuem a heterocromina, ok? É isso que significa isso, beleza? Só que não é isso que eu quero. Eu quero o quê, ó? Eu quero essa parte. Como que eu faço para calcular isso? Eu vou pegar o total, ok? Menos quem eu não quero, que nesse caso é nenhum. Qual que é o total? O total é o meu 100%. Só que o 100%, galera, presta atenção, ó. Isso é 100 sobre 100. Que também pode ser representado como quanto? Como 1.
Então 100% quer dizer que é 1? Sim, é a mesma coisa. Então quando eu for pensar aqui na probabilidade de se escolher pelo menos 1, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 1 e tirar o que eu não quero, que é quem? Que é 24 sobre 91. Tira o mínimo aqui, ó, certo? Mínimo entre 1 e 91, fica 91. Então eu coloco, ó, 91. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 91 dividido por 1 dá 91. 91 vezes 1 dá 91. Menos 91 dividido por 91 dá 1. 1 vezes menos 24 dá menos 24. Quando eu fizer 91 menos 24, isso dá 67 sobre 91. O que corresponde aqui à alternativa, deixa eu só confirmar, de letra BO. Certo? Então essa maneira, e eu recomendo que vocês guardem ela para vocês, é resolvendo pela probabilidade. A outra, obviamente, a gente também vai utilizar a probabilidade, mas antes a gente vai fazer o uso da análise combinatória, tá? O raciocínio é o mesmo. Qual que é o raciocínio? Eu vou calcular a probabilidade de se escolher nenhum, tá? Utilizando a análise combinatória, e depois eu vou tirar do meu total, ok? É essa partezinha que a gente vai fazer. Então, a segunda partezinha de resolver é utilizando a análise combinatória, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, a probabilidade de se não se calcular nenhum. O raciocínio que a gente vai utilizar é o mesmo. A gente vai pegar o total e tirar o que eu não quero, tá? Então, eu tô atrás desse nenhum para depois chegar nessa operação. Vocês vão ver que a gente vai encontrar isso e depois a operação vai ser a mesma, ok? O que é a ideia da definição da probabilidade? Ó, é o número de casos favoráveis, tá? Que é o que você está escolhendo, dividido pelo número de casos possíveis de se acontecer, tá? Quem que é o número de casos favoráveis? O que eu não quero? Eu quero escolher nenhum, tá? Então, desses 10 cachorros aqui, eu vou escolher 3 aleatoriamente, de tal forma que nenhum possua, a anomalia genética citada lá, aquele dano enunciado, que é a heterocromina, tá? Como que eu vou fazer isso então? Imagine comigo aqui, ó. Eu escolho o cachorrinho A, o cachorrinho B e o cachorrinho C. Se eu escolher em outra ordem, por exemplo, o cachorrinho C, o cachorrinho B e o cachorrinho A, faz diferença entre A, B e C e B, C e A nesse contexto? Não, porque eles fazem parte do mesmo grupo de escolha. Então, como eu estou escolhendo aleatoriamente alguns cachorros, dentre cachorros lá, que nesse caso é 10, e a ordem não importa, se a ordem não importa, o que eu faço? Combinação. Então vai ser a combinação aqui, ó, pensando nesse primeiro, ó, a combinação de quanto? De 10, 3 a 3. Lembre-se que a combinação de n elementos P a P é dado por n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial, tá? Então a gente pega o n aqui, que nesse caso é igual a 10, então vai ficar, ó, 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o meu P, e aqui eu faço 10 menos 3 fatorial, tá? Quando eu pegar aqui, ó, esse 10 fatorial vamos copiar, 3 fatorial vai vir aqui embaixo e o 7 fatorial também, beleza? Se você tem dificuldade com fatorial, dá uma entrada no canal lá, porque eu tô fazendo algumas aulas ao vivo, beleza? Mesmo que você não assista ao vivo, você pode assistir depois. Tô fazendo tudo de análise combinatória, então você pode acompanhar se você quiser, ok? O que a gente faz aqui, ó? Eu vou expandir aqui o 10, então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tudo isso dividido por quanto? Por 3 fatorial, que eu vou abrir, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o meu 7 fatorial. Chegou aqui, ó, esse 7 fatorial, vou simplificar com esse 7 fatorial. Veja que eu tenho aqui, ó, 8 dividido por 2, que dá 4. E veja que eu tenho também o quê? 9 dividido por 3, que dá 3. Quem que sobrou então? Sobrou aqui, ó, 10 vezes 3 vezes 4. Onde eu vou colocar esse resultado? Número de casos favoráveis, que é o que eu estou procurando. 10 vezes 3 vezes 4. Você vai fazer a multiplicação? Não, porque depois aqui embaixo eu vou colocar outro número aqui ainda, tá? Aí eu vou poder simplificar mais ainda, beleza? Sai mosquito. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Combinação de quantos agora? Número de casos possíveis. Como que eu faço para achar esses casos possíveis? Dentre esses 15 cães, eu vou escolher 3 aleatoriamente, que é como se fosse todas as escolhas que eu tenho. Então, ó, dos 15, eu vou escolher 3. Aí eu faço a mesma coisa, ó. Jogando aqui vai ficar 15 fatorial, dividido por 3 fatorial, 15 menos 3 fatorial, que dá 12 fatorial, tá? Porque 15 menos 3 dá 12 e eu tenho o símbolo de fatorial na frente. Então o que a gente faz? Ó, 15 vezes 14 vezes 13
vezes 12 fatorial, tudo isso dividido por quanto? Por 3, vezes 2, vezes 1, vezes 12 fatorial, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Simplifica, simplifica. 14 dividido por 2, ó, vai ficar 7. E 15 dividido por 3 vai ficar 5. Então, quem que sobrou aqui em cima, ó? 5 vezes 7 vezes 13 e embaixo só ficou o número 1, tá? Então, por isso que não tem nada ali. 5 vezes 7 vezes 13. Esse resultado eu vou jogar onde? Aqui, ó. Então, eu coloco, ó, 5 vezes 7 vezes 13. O que a gente faz agora? Posso fazer a divisão ali de 10 por 5, ó. Vai ficar como? Vai ficar 2. Faz o produto em cima. Quanto é que dá, ó? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. E embaixo, 7 vezes 13 que dá 91. Achei lá a probabilidade de outra maneira. Eu acho mais trabalhoso, mas também dá certo, tá? O que você faz depois? Faz aqui a operação, você vai achar lá 67 sobre 91, porque a ideia principal é só esse caminho de escolha aqui, tá? Essa partezinha é identicamente igual eu tinha citado para vocês. Vamos à questão de número 33, tá? Onde ele vai trabalhar com a ideia lá de logaritmo e também a parte de geografia, onde a gente fala lá de placas tectônicas, tá bom? Esse exercício, ele é bem parecido com o exercício da UEL, que caiu quando ele falava lá de decibéis, beleza? Eu não lembro qual o ano em questão, mas a fórmula é igualzinha que a gente vai trabalhar aqui, ó. A magnitude lá que ele dava, a parte dos decibéis, é igualzinho isso. Ele dava em 1i e 1i0 ainda, tá bom? Então vocês veem que o raciocínio é muito parecido com o que já apareceu, tudo bem? Vamos à leitura desse exercício. No ano de 1960, no Chile, ocorreu um terremoto mais potente registrado na história, atingindo 9,5 graus de magnitude na escala Richter, deixando 2.000 mortos e mais de 2 milhões de feridos. Já em 1983, no estado do Amazonas, foi registrado um terremoto que atingiu 5,5 graus na escala Richter. Sabendo que a magnitude m é dada por m, que é igual a log de a dividido por a0, onde a é a amplitude máxima e a0 é a amplitude de referência. Analise as afirmativas a seguir. Ele dá 4 afirmativas e pede para nós: assinale a alternativa correta. Eu sei que alguns já devem ter essa ideia, mas quem não tem, começa a praticar. O seguinte: quando você tem afirmativas de 1, 2, 3, 4 na UEL, tá? Que eles aparecem essas afirmativas, ou verdadeiro e falso, que também aparece na UEL, tanto é que eu coloquei uma questão assim, você vai colocar lá e ir analisando as suas afirmativas e já riscando. Porque se a gente for pegar a prova do ano passado, por exemplo, pelo menos na parte de matemática, que caíram questões contextualizadas com outras disciplinas lá, questões interdisciplinares, você não precisava fazer as 4 afirmativas. Bastava fazer 2 e você terminava lá e já era. Acabou o exercício. E as outras? As outras deixa. Vai perder tempo? Não. Se isso acontecer aqui, obviamente, a gente vai fazer todas, tá bom? E aí na resolução eu vou contar com quem? Com o Matheus Barbosa, onde ele vai fazer a afirmativa 1 para nós. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Barbosa, de Geografia e Atualidades aqui de Londrina, formado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. E eu vim aqui corrigir com vocês essa questão de interdisciplinaridade de matemática, né? Então tem algumas partes de Geografia. Mas se você quiser encontrar um pouco mais do conteúdo que eu produzo, eu tenho um podcast que fala sobre atualidades e super dicas para o vestibular. É no @live.cast_ no Instagram. Então se você for lá, você consegue encontrar os nossos conteúdos que são demais. Sério? Então vamos lá. A primeira questão aí, ó, ela está considerada como correta. Eu vou ler para vocês e vou explicar mais ou menos como é que funciona. Não são raros os relatos de terremotos no Brasil, porém, diferente do que ocorre no Chile, por exemplo, os terremotos aqui registrados são de baixa magnitude, pois o território brasileiro está localizado em uma região intraplaca. Exatamente isso. Ao Brasil, que é um território, e ele está dentro de um outro posicionamento, certo? Então nós temos o nosso continente todo aqui posicionado, e como a gente conhece na teoria de placas tectônicas, na teoria das placas, tectônicas de placas, existem blocos rochosos se movimentando a partir da pressão e temperatura do magma, né? Então todo esse movimento vão ser causados, e a partir desse momento a gente vai ter abalos sísmicos quando tem encontro e desencontro dessas placas. Bom, se o território está no meio de uma placa tectônica, como é o caso do Brasil, essa magnitude vai ser menor. A intensidade que esses abalos sísmicos vão chegar no território, ela vai ser menor, porque é muito mais evidente que
o choque das placas tectônicas, que é o movimento de convergência, ele vai ser sentido nas proximidades. E esse abalo sísmico vai fazer os tremores que vão sendo sentidos no decorrer do território, só que quanto mais longínquo do ponto principal, né, do epicentro, mais baixa magnitude. Então, por isso o Brasil não sente da mesma forma que o Chile, já que os dois estão posicionados nessa placa sul-americana, e este país, Chile, que está bem ali no encontro das placas, vai sofrer mais com as magnitudes do que o Brasil, que está mais ao centro da placa, certo? Então, como ele comentou, a afirmativa 1, ela é o quê? Ela é verdadeira. Se a afirmativa 1 é verdadeira, então eu vou vir aqui, ó, e vou riscar a alternativa A e vou riscar a alternativa E. Quando eu observo, se a gente, por exemplo, fizer a 4, certo? E ver se ela é verdadeira ou falsa, eu sou obrigado a fazer a 2, mas a 3 eu não preciso. Se eu fizer a 3 e ela for verdadeira, aí eu já marco ela, porque nenhuma tem a 3. Mas se ela for falsa, aí eu sou obrigado a fazer as outras duas. Vamos fazer na ordem, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a afirmativa 2, que é uma afirmativa de matemática, então eu vou fazer com vocês, ó. Se a magnitude de amplitude máxima é 10 vezes maior que a amplitude de referência, então a magnitude de terremoto é de 1 grau na escala Richter. Então veja só, a magnitude é dado segundo essa função aqui, em que A é a amplitude máxima e a 0 é a amplitude de referência dada lá. Ele disse que essa amplitude máxima é 10 vezes a amplitude de referência, certo? Então o que significa isso? Ó? Significa que o A é igual a 10 vezes o meu A0 aqui, que é a nossa amplitude de referência. E ele está afirmando que quando isso acontece, essa magnitude atinge 1 na escala Richter. Como que eu vou saber isso? Bom, pega lá, ó. Nós sabemos que para calcular essa magnitude, eu faço log de A dividido por A0. Mas ele afirmou para nós o quê? Que essa amplitude máxima é 10 vezes a amplitude de referência. Então, nesse lugar aqui, ó, o que eu vou poder substituir nesse Azão aqui? 10 vezes o meu A0, que é o valor que ele deu ali, que a gente conseguiu equacionar. Então aqui vai ficar, ó, M, que é igual a log de 10 vezes A0 dividido por A0. Veja o que eu posso fazer agora. Eu tenho A0 em cima, A0 embaixo. Posso simplificar, ó, simplifica aqui, simplifica aqui. Quem que sobrou? Sobrou simplesmente, ó, log de 10 em qual base? Quando eu não tenho a base, isso aqui é base 10, ok? É implícito isso. Aí que você precisa lembrar de uma consequência da definição do log, que é a seguinte. Quando eu tenho um logaritmo, tá, de b em uma base b, claro que respeitando a definição, esse b e esse b eles são iguais. Então sempre isso dá quanto? Dá 1, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho log do quê? Log de 10 na base 10. Se eu tenho log de 10 na base 10, então isso dá 1. Ou seja, essa afirmativa, ela é verdadeira. Por quê? Porque quando a gente pega lá a amplitude máxima 10 vezes a amplitude de referência, então eu tenho aqui a magnitude, né, na escala Richter igual a 1. Se ela é verdadeira, então, ó, o que a gente pode fazer? Eu vou riscar B, vou riscar C e eu acho a alternativa correta. Beleza? O que você faz com a 13 e com a 4, então, se você estiver na prova? Não faz. Simplesmente você pula para a próxima questão porque você já encontrou a resposta correta. Não adianta de nada você ficar perdendo tempo na 13 e na 4, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a 3 a 4? Obviamente, porque vai ficar como revisão para você, tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhadinha lá com o Matheus Barbosa, o que ele diz sobre essa 3 aqui. Vamos ler a 3 e entender por que ela está errada. Olha lá. Segundo a teoria da tectônica de placas, as placas tectônicas movimentam-se em conjunto desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. A gente já sabe que as placas tectônicas podem se movimentar de 3 formas: convergente, divergente, transformante. De novo, convergente, divergente, transformante. Quando a movimentação das placas tectônicas é convergente, ou seja, tem esse choque entre as placas, com certeza vamos sentir esses abalos sísmicos, porque é um dos resquícios que acabam sofrendo, né, essas placas tectônicas
por se encontrarem. Quando elas se afastam, que é o movimento divergente, já são outros fenômenos que acontecem, mas não necessariamente vão ser previsíveis. E a gente tem que pensar nessa questão muito importante de que nem todas as placas tectônicas têm um movimento só. Os movimentos das placas tectônicas, eles são feitos de formas diferenciadas. E a partir desses movimentos diferentes, os resultados, as consequências também serão diferentes, né? Os fenômenos que acontecem depois também são diferentes. É muito importante lembrar que a gente só chama de desastre porque atinge a vida humana. Este fator é um fator natural que aconteceria. E se não tivesse todos esses processos de produções, de construções, não haveriam os desastres, né? É óbvio que a gente teria todos esses problemas, afetaria o território, afetaria toda a região, mas a gente sabe que esses estragos só acontecem por conta da questão social. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me encontrar ali no @live.cast_ ou no meu Instagram pessoal, que é o mpbarbosa com 3 As no final, certo? Qualquer dúvida é só me chamar, pessoal. Valeu! Então, segundo Matheus, essa afirmativa 13 é o quê? Ela é falsa, o que é verdade porque a gente já encontrou a afirmativa correta e não tem a 3, né? E aí vai ficar a 4 pra gente resolver, tá bom? Essa 4 aqui, ó, a gente só vai confirmar o porquê que ela é o quê? Por que ela é verdadeira? Então vamos ler aqui, ó. A amplitude máxima do terremoto no Chile é 10.000 vezes maior que a amplitude causada pelo terremoto no Amazonas em 1983. Então vamos lá, o que significa? Segundo o enunciado, ele diz que a amplitude aqui da escala Richter deu 9,5 graus. E a magnitude aqui na escala Richter deu 9,5 graus. E lá no Amazonas deu 5,5 graus. Ele está falando que essa amplitude máxima no Chile em relação ao Amazonas é 10.000 vezes maior, tá? Todos esses exercícios, eles vão ser resolvidos da seguinte maneira, ó. Vou pegar lá a magnitude do Chile, tá? Só colocando a notação, ó. Então vai ficar log da amplitude máxima aqui, ó, que eu vou colocar como sendo AC sobre A0, que é uma amplitude de referência igual para todos, tá bom? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma propriedade lá do log, que eu vou colocar em vermelho aqui em cima, que é a seguinte. Se eu tenho um log de um número A dividido por C na base B, eu posso reescrever isso da seguinte maneira, ó. Isso é log de A na base B menos log de C na base B. Então vendo quem está embaixo aqui, ó, ele fica menos ele? Então é isso que eu posso fazer aqui. Veja só como é que fica então, ó. Magnitude do Chile, quanto é que é mesmo? 9,5 graus, então eu vou substituir. Então vai ficar 9,5, que é igual, aplicando a propriedade agora, ó, log de AC menos log de A0. Opa, log de A0 aqui. E essa é a única coisa que eu preciso guardar agora, tá? Porque ele tem que comparar o Chile lá com o Amazonas. Agora usa a notação aqui, ó. Lá no Amazonas vai ficar o quê? Log de AMzinho aqui. Opa, de A. Tô pensando na sigla do estado. De Azinho aqui, tá? Que é a amplitude máxima em relação ao Amazonas. Dividido por A0. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, veja só. MA, ele deu o que é 5,5. Então substitui, ó. 5,5 que é igual. Log, utilizando a propriedade. Log da amplitude máxima no estado do Amazonas menos a amplitude de referência. Beleza? O que eu vou fazer com essa equação? Ó? Como eu preciso comparar isso com isso, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1, tá bom? Só que eu só vou trocar o sinal aqui direto, ó. Então aqui tá mais, vai ficar menos. Aqui tá mais, aqui vai ficar menos. E aqui tá menos e aqui vai ficar o quê? Mais. Então quando eu fizer essa operação, 9,5 menos 5,5 vai dar 4, ó, tá? Somando aqui agora porque eu multipliquei por menos 1. Esse com esse não tem o que fazer, vai ficar log de AC dividido, menos log de AA. E essa partezinha com essa partezinha? Eu tenho menos ela e eu tenho mais ela, ó. Vai anular. Então ficou com isso aqui. O que eu vou fazer agora? Que eu já estava colocando direto. Olha só. Quando eu tenho uma propriedade, eu posso sair daqui para cá também. Então veja que esse cara está subtraindo. Eu posso colocar ele lá embaixo. Então vai ficar 4, que é igual a log de AC menos o log de AA, que é a amplitude máxima do Chile, dividido pela amplitude máxima aqui do estado do Amazonas.
que nós vamos fazer agora? Aplicar a definição. De quem? Do log. O que é a definição? Quando eu tenho lá um log de um número A na base C, na base B, que é igual ao número C, a gente fala que isso é a base, isso é o logaritmando e o seu logaritmo. Então eu pego a minha base e elevo o logaritmo ali, então fica B elevado a C, e eu pego esse resultado e igualo ao meu logaritmando. Quem que é o cara que está aqui implicitamente? O 10, ó. Aqui ele só está trocado, tá? Então vai ficar como, ó? 10 elevado à quarta, ok? Que é igual a toda essa partezinha aqui. Então vou colocar aqui na frente, ó. Isso acontece, C e somente C, a definição vai ficar como? 10 elevado à quarta, que é igual a amplitude máxima do Chile dividido pela amplitude máxima do Amazonas. Quando eu fizer isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 10 mil, não vai? Então vai ficar, ó, 10 mil, 1, 2, 3, 4, que é igual, esse cara não estava dividindo? Vou passar multiplicando, ó, A vezes A, que é igual ao valor do meu AC aqui. O que significa isso? Significa que a amplitude máxima do Chile é 10 mil vezes maior que a amplitude máxima no estado do Amazonas, o que confirma realmente que isso daqui é uma afirmativa verdadeira, tá? Mas quando aparecer um exercício dessa maneira, já guarda o modelo de exercício. Veja que quando aparecer isso aqui de novo, você vai pegar aquela questão da UEL que eu comentei lá, que fala dos decibéis, qualquer coisa me manda um direct no Instagram que eu mando pra você qual questão que eu tô falando, tá? Até a resolução junto. Você vai ver que o raciocínio é o mesmo. O que vai diferenciar é que ele vai trocar esses caras aqui, ó, tá? Então, o mais importante é você ver aqui a diferença entre esses dois. Se aparecer um exercício desse modelo de novo, e ele quiser comparar lá a amplitude máxima de um e a amplitude máxima do outro, claro que dando a mesma função aqui, tá? Ó, essa função parecida aqui, o que você tem que fazer só? Pegar aqui a diferença dos valores e elevar esse valor a décima. Por quê? Quando a gente aplicar a definição, vai acabar aparecendo ali, ok? Vamos à terceira questão, onde vai trabalhar com a parte de matemática lá de porcentagem e também operações básicas. E a parte lá de arte, quem vai trabalhar com vocês vai ser a professora Loren, igual comentei no começo do vídeo. Vamos à leitura da questão. Leia o texto e analise as imagens a seguir. Com 119,9 milhões, a obra O Grito, de Edward Munch, tornou-se a pintura mais cara da história a ser vendida em um leilão, nesta quarta-feira. Caso se cumpram as previsões de que o quadro arrecade até 150 milhões de dólares. Embora não tenha atingido as previsões mais otimistas, que batiam na casa dos 150 milhões, O Grito chegou a valor suficiente para arrecadar à frente do quadro Nu, Folhas Verdes e Busto, de Pablo Picasso, vendido por 106,5 milhões de dólares em 2010. Com base no texto e nos quadros, atribua V como verdadeiro ou F falso as afirmativas a seguir. Aí ele dá as 5 afirmativas para nós e pede: assinale a alternativa que contém a ordem correta de cima para baixo, tá? Então a estratégia utilizada na outra questão lá que nós utilizamos e fomos riscando, aqui também vai ser, tá? A gente vai analisar afirmativa lá por afirmativa, às vezes não precisa analisar tudo, e você vai riscando qual que não te interessa. Só coloquei aqui, ó, as informações dos números que a gente vai utilizar, tá bom? A afirmativa número 1, quem vai fazer com vocês será eu, tá? Então aqui, ó, vamos lá, a leitura dela, e depois o restante que tiver lá de arte, a gente vai com a Lore. Afirmativa 1. O preço pago na obra O Grito foi aproximadamente 12,6% maior que foi pago na obra de Pablo Picasso? Bom, quando a gente faz isso, você precisa comparar o que você quer com o que você está comparando. Então, ó, eu quero comparar essa obra aqui em relação à obra aqui do Pablo Picasso, não é isso? O preço pago. Então, uma das maneiras de você fazer é você considerar, ó, esse 106,5 aqui, ó, 106,5 como sendo o seu 100%. E aí você pega lá o 119,9 como sendo x%, multiplica cruzado, você consegue determinar lá o valor do x. É claro que, se por exemplo, dá 120%, quer dizer que foi 20% a mais, né? Não foi 120% a mais, ok? Seria 120% a mais se o resultado desse quanto? 220%, lembra com quem você está comparando. Uma outra maneira de você fazer, que eu acho, nesse caso a regra de 3 é melhor, tá? Mas também você pode fazer, é você pegar assim, ó, bom, eu quero pegar
o 119,9 e dividir aqui pelo valor que eu estou comparando, que é 106,5, tá? Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, isso dá 1,1258. O que significa isso? A parte a mais é quem? É essa partezinha aqui. Porque esse 1, ele representa quem? 100%. Lembra no exercício passado que a gente fez, no primeiro exercício, desculpa, não no passado, a gente fez lá 100 dividido por 100 dá quanto? Dá 1. Então essa partezinha desse 1 inteiro significa o meu 100%. Então esse a mais é o equivalente a quanto? A 0,1258. Aí você fala, então não é 12,6% aproximadamente. Aí que você toma cuidado. Para sair da parte decimal para ir para a parte percentual, nós multiplicamos por 100. Então isso fica 12,58%, o que é aproximadamente 12,6%, tá? O 60%, tanto é 2,6 que ele deu. Então é por esse motivo que essa afirmativa ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, o que a gente faz então? Ó, quem tem a verdadeira aqui como a primeira e a primeira, pula fora. A gente precisa fazer mais um pouco para poder sair. Mas aí, ó, o que você pode perceber? A 3, todas elas, ó, estão dando verdadeira. Então aí você não precisa ficar preocupado com a 3, ao menos por enquanto, tá bom? Vamos ler a 2, na verdade vamos fazer a 2 com a Loren lá. Olá pessoal, meu nome é Loren, sou professora de arte e estou aqui a convite do professor Lucas Gotardo, que propôs que a gente criasse uma questão aí interdisciplinar. Eu achei ótimo o convite, pensando que a UEL gosta muito de interdisciplinaridade e não só ela. É muito válido a gente perceber como é possível aproximar aí as disciplinas e em uma única questão colocar aí o conhecimento de vocês se relacionando, né? A gente tem que parar de engavetar as coisas. Então eu tô aqui para ajudar vocês a corrigir as alternativas que falavam da disciplina de arte. Então, se você não lembra, eu tô falando daquela questão que trazia ali um textinho que falava da obra do Munch, do Grito. O Munch, que é um artista do expressionismo alemão, muito relevante. E aí ela trazia para você a foto, né, a representação tanto do quadro do Munch, que é o Grito, quanto um quadro ali do cubismo, do Picasso. E aí ela falava um pouco de valores, de números, né, de venda de mercado. Ótimo, então essa era a sua questão. Vou até te contar que eu tô com uma colinha aqui, se você não lembra não tem problema, porque eu vou ler pra você quais eram as afirmativas, porque cabia você dizer o que era verdadeiro e o que era falso aí nessas possibilidades. Então, a primeira alternativa que falava de arte dizia assim, ó, na obra de Munch, representante do expressionismo alemão, é possível perceber que a expressão da personagem central reverbera pelas linhas que compõem o quadro. Bom, eu já te dei um spoiler, né? Então, se você não sabia disso, o Munch é um dos principais representantes mais conhecidos do expressionismo alemão. Então, isso está correto. E aí vale lembrar que é interessante que você analise passo a passo de uma afirmativa, principalmente quando ela vai começando aí muito correta, porque às vezes é um detalhe ou outro que diz que ela não é a certa, né? Ou ali no começo já diz alguma coisa que te entrega que ela não é correta, mas até aí tudo certo. E aí ele vai dizer que o sentimento do artista reverbera pelo quadro. E aí cabia você fazer uma leitura de imagem atenta daquilo que o vestibular, né, aqui o simulado no caso, te entregou, que foi a reprodução do quadro do Munch. Então se você analisasse bem, você percebia que a personagem central que tá ali na frente, que tem aí as mãos no rosto, a boca numa expressão aí de espanto, susto, desespero, né? Pode variar aí a interpretação, mas a gente tem sempre essa conotação aí de algo muito expressivo, né? Forte. Que tem um sentimento avassalador. E todo o quadro, se a gente olhar para a paisagem mais ao fundo, ele tá ali, essa personagem tá ali numa ponte, tem umas pessoas atrás, mas se a gente analisar as linhas que compõem a paisagem do fundo desse quadro, elas são muito ondulosas.
dá a sensação que o grito é tão potente, é tão forte, que todo o quadro estremece, toda a pintura, a paisagem ali estremece diante do sentimento dessa personagem. Então tá certo. Mas aí, já que eu tô aqui, vou aproveitar para te lembrar que o expressionismo, principalmente o expressionismo alemão, ele tem muito essa conotação de trazer aquilo que o artista sente, né, trazer de uma forma vibrante, usa aí às vezes até da deformação, até muita gente olha para esse quadro e tem uma certa estranheza com esse personagem, né, que é isso, é uma pessoa, é um alienígena, mas assim, o legal é perceber que essa expressividade fica muito clara no quadro, e o expressionismo tem tudo a ver com isso. A expressão do artista, o sentimento dele, no caso a Alemanha ali que estava devastada, vai aparecer no quadro. Então ele está falando desse sentimentalismo. Afirmativa corretíssima. Então, segundo a Loren, certo? E também do enunciado lá, a gente tem que essa daqui ela é o quê? Ela é verdadeira. Se a nossa segunda ela é verdadeira, então eu posso riscar aqui quem, ó? A alternativa A, certo? Aí eu fico entre a B e a E. Aí você pode escolher qual que você faz, se você só faz a 4 ou se você faz a 5, tá bom? Então eu vou deixar a Loren responder tanto a 3 como a 4. Aí já acaba a questão. E a 5 a gente só vai ver por que ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? Indo para a próxima, em relação à próxima alternativa de arte, dizia assim, ó, os valores apontados são fictícios, visto que as obras com técnicas simples como as apresentadas não alcançam tais proporções no mercado de arte. Então, uma dica aí para você que tem tudo a ver com essa alternativa. Se o teu vestibular, simulado, prova, te trazer aí uma legenda, não passe por ela despercebida, principalmente se for uma legenda de uma obra de arte, porque às vezes ela te dá uma ajuda ali. Se você analisar a legenda desses quadros, você vai perceber que um é um óleo sobre tela e o outro é um óleo têmpera pastel sobre carvão. Então, não são técnicas simples. Óleo sobre tela é uma técnica muito tradicional. Lá no renascentismo, a gente tem vários artistas que fazem óleo sobre tela. O que ele está querendo te pegar nessa questão? O fato de não serem obras ali extremamente realistas, que dão essa sensação aí de uma figuração muito formal, que no geral a grande parte das pessoas considera algo bom, cair nesse lugar do simples. Não tem nada a ver, né? A gente percebe que a técnica, até ali a de óleo sobre tela, é uma técnica consagrada. Agora, como esse artista faz e trata essa técnica é um diferencial. No caso, né, quem faz o óleo sobre tela ali é o Picasso. O Picasso é um representante do cubismo, que é uma vanguarda modernista. Então, é interessante lembrar ali que no modernismo, a proposta dos artistas é trazer uma renovação da produção artística, é experimentar e experienciar outras coisas que diferenciavam de tudo aquilo que tinha sido produzido até então. Então, o figurativo, a representação realista, a produção de quadros históricos que marcam ali uma temporalidade, contam uma narrativa, já tinha sido feita por muito tempo. Então, esses artistas estão propondo renovação. No caso do cubismo, utilizar essa geometrização, a planificação. Então, é lógico que é diferente daquilo que, no geral, as pessoas estão acostumadas. Mas colocar no lugar do simples é algo muito, muito complicado. E aqui, no caso, essa manchete, ela não é fictícia. Realmente, esses quadros alcançam esses valores. São dois artistas muito representativos do modernismo. Então, aí, se você já estudou modernismo, tá fazendo uma revisão, às vezes é legal conhecer alguns dos nomes, os nomes mais significativos, porque eles podem aparecer numa prova sua. Dica, o Enem gosta muito de modernismo e modernismo brasileiro. Então vale a pena aí ficar de olho nesses nomes, nessas vanguardas, nos nomes desses períodos e mais, saber identificar eles. Essa alternativa ela é negativa, tá? Ela é falsa. Uma coisa que eu também gostaria de comentar é tomar cuidado com essa questão de valoração da arte, né? O que é bom, o que é ruim, o que é caro, o que é barato, isso até eu faço. A gente escuta muito isso, a gente professores de arte.
Mas assim, é interessante colocar no contexto histórico, ter um olhar crítico. Ali no seu vestibular, ele não vai te perguntar, principalmente numa primeira fase objetiva, o que você acha. Porque a resposta ela tem que ser geral. Então, olhe para essa produção, dialogue com ela, faça uma leitura de imagem atenta, mas dê um distanciamento, analise de forma crítica, intencional ali, sim, não, funciona, não funciona, os aspectos técnicos, as linhas, o que elas podem expressar. Então, esse caminho, né, do mais técnico mesmo, ele pode te ajudar e não cometer essas falhas aí, que seria, no caso, dizer que essas obras são simples. Não, elas são muito representativas desses movimentos, do expressionismo e do cubismo. A outra e última e alternativa que foi citada para você na sua questão dizia assim: Pablo Picasso fez parte do movimento de vanguarda cubista, onde a geometrização das formas presente no quadro em questão está entre as principais características. Nessa alternativa, você precisaria saber quais são as características do cubismo. Por quê? O Pablo Picasso está ali, né? A obra está ali. Mas você sabe o que é o cubismo? Porque nesse caso ele está afirmando para você. Picasso é um representante aí, fez parte do movimento cubista. Isso é verdade. Então por isso que eu digo, você tem que aí ter essa análise, conhecer o que foi o cubismo, né? Ter esse conhecimento aí. Agora, outra coisa interessante é que, nossa, mas eu não lembro, Loren, de todas as características. Essas aqui eu tô na dúvida. Volta na imagem e conversa com ela. Lembra os aspectos técnicos? Aqui na sua questão ela tá dizendo, ó, a geometrização das formas, né? Existe uma geometrização das formas nesse quadro? Volta lá na imagem. Existe. As formas, elas são geométricas. Elas não tratam a figura ali, nesse caso do corpo feminino, de uma forma realista, né? Que observa o mundo real e reproduz na pintura. Não, ele geometriza tanto o corpo quanto as outras formas, até o fundo. Isso é uma característica do cubismo. Então é legal que nessa alternativa a gente tem um exemplo tanto de cobrança de um conceito, que no caso é o cubismo, e também de cobrança de um caminho alternativo, que seria a leitura de imagem. Então, ler imagem, gente, é uma coisa que eu sempre tento pontuar. É muito interessante, pode te ajudar, sem sombra de dúvidas, a responder uma questão, certo? Eu espero que você não tenha aí vacilado, mas se deu aí uma confusão, ficou algo em dúvida, é ótimo, porque no simulado não tem problema a gente errar. O importante é refazer, buscar novamente e traçar esses caminhos. A UEL ama a arte, assim como eu acredito, então vale a pena aí retomar o modernismo brasileiro, que é muito importante, faz um tempo aí que não tem caído, mas é algo bem significativo. A arte contemporânea, a produção atual brasileira, que são assuntos que têm caído recorrente na prova da UEL. Como eu comentei, será uma surpresa esse vestibular, mas a gente consegue se preparar e vai dar certo. Busca esse caminho que vai ser sucesso. Então nós temos ali, ó, que a 3 ela é falsa, como a gente já tinha confirmado porque foi o que sobrou, e que a 4 é verdadeiro. Se a quarta é verdadeira, então quem que vai embora? A E. Então eu fico com a B como sendo a minha alternativa correta. Mas vamos fazer análise ainda. Por que que a F é considerada... A F não, né? Por que que a última é considerada uma alternativa falsa, beleza? Vamos ler aqui, ó. Sabendo que a cotação do dólar atual é de R$ 5,29, podemos afirmar que a venda da obra O Grito, se fosse efetuada hoje, ultrapassaria a casa do bilhão se convertido para a moeda brasileira. Então como é que a gente faz essa conversão? Bom, isso aqui está em milhões de dólares, não tá? Americanos no caso. Eu sei que $1 americano ali custa hoje, né, como ele está falando lá para a gente considerar, R$ 5,29. Então simplesmente eu vou pegar lá o meu 119,9 vezes R$ 5,29, porque se um custa isso, para transformar todos esses milhões aqui em reais, eu faço essa multiplicação, tá bom? Quando a gente pegar esse resultado aqui, ó, dá 634,271, nesse caso, milhões de reais, certo?
Então isso aqui ficaria o quê? 634.217.000. É um de valor muito alto? É, mas não ultrapassa a casa do bilhão, né? Certo? Então por esse motivo, a gente vai afirmar aqui, só para a gente poder revisar essa partezinha, que a 5 ela é falsa, considerando certo como sendo a alternativa de letra B. Vamos à questão 35, que é a última questão de matemática, onde ele vai trabalhar lá com matrizes inversas, que é o tipo mais simples que nós temos de trabalhar com decodificação de mensagens quando aparece nesse contexto aí de matrizes. Vamos à leitura do exercício. Uma técnica para criptografar mensagens utiliza a multiplicação de matrizes. Um codificador transforma sua mensagem numa matriz M com 2 linhas, substituindo cada letra pelo número correspondente à sua ordem do alfabeto, conforme o modelo apresentado a seguir. Ele dá uma tabelinha lá com as letras de A até Z, tal que cada uma corresponde a um número. Por exemplo, a palavra senhas ficaria assim. Ele dá a matriz M com senhas e cada número respectivo em relação à sua letra ali. Para codificar uma matriz 2 por 2, A é multiplicado pela matriz M, resultando na matriz E, que é dado pelo produto de A por M, que é a mensagem codificada a ser enviada. Ao receber a mensagem, o decodificador precisa obter M para descobrir a mensagem original. Para isso, utiliza uma matriz 2 por 2, A inversa, tal que A inversa vezes a matriz A é igual à matriz identidade, onde I é a matriz identidade 2 por 2. Assim, multiplicando a matriz inversa por E, obtém-se a matriz inversa vezes o produto de E, que é igual à matriz inversa vezes a matriz A vezes M, que dá a matriz M. Continuando. Uma palavra codificada, segundo esse processo por uma matriz A, 2, 1, 1, 1, resultando numa matriz E, que é dada por 21, 25, 25, 20, 22, 20. Então pode-se dizer que a palavra original correspondente a... Então vamos lá, ó. Primeiro vamos entender o que é esse processo aí, porque eu acho que a maioria nunca viu matriz inversa. Se não viu, vai atrás, tá? Porque é um contexto que pode ser que apareça dentro do vestibular da UEL, tá bom? Presta atenção na resolução aqui, depois quando você for estudar, você vai conseguir entender qual que é a ideia. Então o que acontece, ó? A gente tem uma matriz M, em que essa matriz M é a mensagem que ele dá, tá? Então ele deu lá a palavra senha, por exemplo. A gente precisa descobrir qual que é essa mensagem. O exercício está em cima desse cara. Ele dá a matriz A, porque essa matriz A transforma essa mensagem na matriz E, que é uma matriz codificada. Qual que é o processo para você decodificar essa mensagem para achar a matriz M? Tá bom? Você pega e multiplica essa partezinha pela matriz inversa. A matriz inversa é como se fosse a divisão, bem entre aspas, das matrizes. Sabe como você está com uma equação assim, ó? Ah, 2x que é igual a 4. Aí você fala assim, pega o x, aí fica 4 dividido por 2, passa dividindo. É o raciocínio que a gente utiliza nessas matrizes, tá? Então, como eu quero achar a matriz M, eu preciso isolar esse A daqui. Então, o que a gente faz? A gente multiplica a matriz inversa aqui, vai ficar multiplicando a matriz E, e eu acho a matriz M. Então, uma das resoluções, porque eu vou resolver de outra maneira também para vocês, é você encontrar quem é a matriz inversa, multiplicar pela matriz E que ele deu, e achar aqui quem? O valor da mensagem que ele está dando, tá bom? Tá, mas como que eu faço para achar a matriz inversa? Só pela definição? Não. Quando é uma matriz 2 por 2, que é o caso da matriz A, tem um macetinho aqui que eu vou passar para vocês nessa resolução, ó. Então, a matriz A que ele está dando é uma matriz 2 por 2, tal que a linha 1 é 2 e 1, e a linha 2 é 1 e 1 aqui. A primeira coisa que você faz para determinar a inversa, tá nesse macetinho que eu vou passar para vocês, é você calcular o quê? O determinante da matriz A, ok? O segundo passo é você trocar de posição aqui, ó, os elementos da diagonal principal. Diagonal principal aqui. Então você vai trocar eles de posições entre si, tá bom? Trocar entre si aqui, ó, só completa. O 3 é trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então você vai vir aqui, ó, tá mais 1 vai ficar menos 1, tá mais 1 vai ficar menos 1. E para finalizar, você vai dividir todo mundo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a matriz A
e você vai dividir todos os elementos pelo determinante da matriz A que ele está dando ali, porque isso é um número, tá bom? Então você vai pegar cada valor que está aqui dentro e vai fazer essa divisão. Então vamos encontrar a matriz inversa primeiro, ó. Primeiro passo, calcular quem? O determinante da matriz A. Então o determinante de matriz 2 por 2 é quem? Produto dos elementos da diagonal principal, então vem aqui, ó, 2 vezes 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então você faz 1 vezes 1. Quando você calcular esse determinante, aqui vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Fechou? Essa é a partezinha que nós temos aqui do determinante da matriz A. O que eu faço agora? Ó? Vamos começar. Trocar os elementos da diagonal principal entre si. Então, ó, a matriz inversa é essa notação que a gente utiliza. Então, vou pegar aqui e trocar esses elementos entre si. Aqui está o 2, vou pegar esse 1 e jogar para cá e esse 2 jogar para cá. Demorou? Então, aqui vai ficar 1 e 2. Terceiro passo. Trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária. Então, tá mais 1 vai ficar menos 1 e aqui também vai ficar menos 1. Então, aqui fica menos 1 e aqui fica menos 1. E o último passo é você pegar essa matriz ali, tá? Essa partezinha, e dividir o determinante aqui do A. Mas como é 1, então ficaria dividido por 1, dividido por 1, dividido por 1, dividido por 1, e aí eu não preciso colocar, tudo bem? Mas se fosse, por exemplo, 2, aí aqui fica 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, e 2 dividido por 2 que dá 1, beleza? Então eu encontrei quem é essa matriz A. O que eu faço agora? Para achar a mensagem M, eu faço o produto da matriz A vezes a matriz E. Então quando eu fizer esse produto, ó, a matriz A, não, desculpa, matriz inversa, que é quem, ó? 1, menos 1, menos 1 e 2. Vezes quem? Vezes a matriz E, que ele deu aqui a primeira linha como sendo 21, 25 e 25. E a segunda aqui como sendo 20, 22 e 20. Ah, então tem que fazer toda essa multiplicação. Aqui que é a parte mais importante do exercício que você precisa prestar atenção, porque a UEL faz isso. Veja que todas as alternativas, volta no começo do enunciado e eu vou ler as alternativas para você, tá bom? Ele começa assim, ó. Acelga, acento, acerto, acesso e acetol. Então todas as matrizes M, quando eu for colocar ela na forma de letras, ó, o A vem aqui, o C vem aqui e o E vem aqui. Então essa primeira parte, ela é repetida. O que diferencia é essa letra que está aqui e essa letra que vai vir aqui, tá? Tanto faz qualquer uma das duas que você calcular, vai dar certo. Essa daqui pode ser que seja igual ainda, porque nós temos lá acento, acerto e acesso. Então não é uma multiplicação boa. Por que eu estou falando? Da onde vai sair esses números aqui, ó? Quando a gente pega uma matriz, ele tem um elemento, ele tem uma posição. Esse cara, a gente fala que ele está na linha 1 e na coluna 1. Então a gente fala que ele é o A1. Da onde que ele surge? Dessa multiplicação, onde eu pego a linha 1 pela coluna 1. Ah, então quando eu quero achar só um elemento, não preciso fazer a multiplicação inteira? Exatamente, não precisa. Quem que eu estou querendo? Eu vou pensar nesse cara aqui, ó. Esse cara é a linha 2, coluna 1. Então o que eu vou utilizar da primeira matriz? Linha 2 vezes a coluna 1. Como que a gente faz multiplicação de matrizes? Menos 1 vezes 21, ou seja, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. Então aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes 21, que dá menos 21, mais 2 vezes 20, que dá 40. Quando eu fizer isso, isso dá quanto? Isso dá 19. Então é o 19 que vai vir aqui, ó. Se eu quiser achar esse, então, o que eu faço? Quem que é esse cara? Onde ele tá? Linha 2, coluna 2. Então você vem e faz, ó, linha 2 vezes coluna 2. Se ninguém te contou isso até hoje, eu tô te contando. E aí guarda, porque você ganha tempo, tá? Principalmente no vestibular da UEL, tá bom? Então quem que é esse cara que tá aqui, ó? É o 19. Aí eu vou, é a Sé quem? Será que é a Celga? Será que é acesso? Não sei. Você volta para a tabela. O 19, ele corresponde a qual letra? A letra S. Então vai ser quem? Acesso. E aí você encontra que a alternativa D é a alternativa correta. Se você tivesse encontrado, por exemplo, um número lá correspondente a L, a N, a R e a T, o raciocínio é o mesmo, porque você mata a questão. Tudo bem? Ah, professor, mas eu não lembro como é que faz. Aqui, ó, a matriz inversa, se eu não lembrar, o que você faz? Vai para a alternativa. Tem algum problema? Não,
Vamos entender por alternativa agora, tá? Como é que a gente vai fazer? Através das alternativas. E aí é claro que eu vou chamar atenção. Quando a gente for fazer, você não precisa fazer todas, tá? Não precisa fazer todos. Quando pegar aqui um elemento só específico, já era. Acabou. Por quê? Pelo menos uma letra se diferencia lá entre si, ok? E aí presta atenção nessa resolução, porque muitas vezes você resolve dessa maneira, sem ficar perdendo tempo, tá bom? Inclusive tem uma questão um pouco antiga da UEL, tá? Acho que 2013 ou 2014, se eu não estou enganado, ou até 2012, eu não lembro bem que data que é, mas simplesmente você precisava fazer uma soma de matrizes. Ele dava uma matriz gigantesca, mas você precisava só fazer o quê? Somar a última linha, tá bom? Volta nela, se não achar nela, qualquer coisa manda direct que eu mando pra vocês, tá bom? Fazendo pelas alternativas, aí é óbvio que eu não vou perder tempo, eu vou pegar quem? A alternativa correta só para explicar para vocês, ó. Então aqui é a letra não, né? A palavra acesso. O que a gente vai fazer? Como eu sei quem quer a matriz A, eu vou comparar, ó. Eu ia pegar lá a alternativa A, acelga, e ver se dava certo. Ia pegar acento, ia pegar acerto, acesso que eu ia acertar, e aí até chegar no acetol que eu não preciso, porque se eu encontrar essa, eu não preciso fazer. Então, quem que seria a matriz M aqui, ó? Quando eu colocar, seria A, C, E, aqui S, S, e aqui, ó, certo? Então, quem são esses números correspondentes aqui, ó? M, tá? Não confundam esse A aqui com o A da matriz, não tem nada a ver. Então, ó, o A vale 1, o C vale 3, o E vai valer aqui 5, né? O S vale 19 e o O vale 15. Então aqui ficaria, ó, 1, 3, 5, 19, 19 e aqui 15. O que eu faço para achar a matriz E? E eu sei quem que é a matriz E. Eu faço o produto da matriz A pela matriz M. Então uma maneira que você faria é pegar aqui, ó, a matriz A, 2, 1 e 1. E aqui pegar a matriz M, ó, 1, 3, 5, 19, 19 e aqui 15. Quando você fizer esse produto, você tem que chegar igual a quem? Igual a matriz E. Então você tem que chegar igual aos números correspondentes que estão lá. Aí, pequenino, você vai fazer tudo? Óbvio que não. Por quê? Porque essa letra e essa letra aqui se diferenciam em todas, tá vendo? Eu não preciso fazer toda a multiplicação. Basta pegar uma coluna que tem esse número. E acabou o exercício. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a linha 1 pela coluna 1. Por quê? Porque justamente está aparecendo esse cara que se diferencia em todas as nossas alternativas. Quando eu fizer 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vezes 19 que dá 38. Quando eu fizer essa soma, isso dá o meu 40. Que quando eu comparo com a minha... Opa, com a minha barriga aqui. 2 vezes 1, mais 1... Opa, pera lá. Viajei aqui. Calma lá. Pronto. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vezes 19, que dá 19, né? Aí quando eu fizer essa soma, dá 21. Aí sim. Veja quem que é esse cara. Esse cara na matriz E, ó. Quando eu pego a matriz E, ele é o cara que tá aqui. Por quê? Porque eu peguei... É o cara que tá aqui, ó. Por quê? Porque eu peguei a linha 1 pela coluna 1, ó. Linha 1 pela coluna 1 é esse elemento que está aqui, que é o meu 21. Aí, como deu o mesmo resultado, eu posso afirmar que a alternativa D é a alternativa correta. Ah, não estou confiante. Faz toda a multiplicação, você vai ver que vai chegar na mesma matriz, tá bom? Essas eram as nossas resoluções, tá? Se não ficou claro alguma coisa, deixa nos comentários. Manda lá pro Josué, ele pode encaminhar o meu Instagram para vocês, tá bom? Se vocês quiserem. Ou simplesmente procura e você pode tirar as suas dúvidas. Não só dessa parte, tá? Mas se você está se preparando para o vestibular e quer com algum professor para você tirar dúvida em algum exercício específico, pode mandar mensagem para mim que eu te ajudo, tá? Nesse exercício. Mas já manda lá, professor, não consegui fazer tal exercício, pode me ajudar? Que eu vou tentando te ajudar com o tempo, fechado? Tchau já para vocês, um bom estudo e até o próximo simulado que a gente vai ter. Tchau, tchau.